Parou para pensar por que algumas pessoas, simplesmente pela sua presença, conseguem atrair todo tipo de atenção, inclusive a de mulheres casadas? Não estamos falando de beleza ou de poder financeiro. Estamos falando de algo mais profundo, algo que vai além do que os olhos podem ver. Algo que mexe com as emoções de forma sutil, mas irresistível. Você já sentiu isso? Já percebeu como certos homens parecem ter esse algo a mais? Se você quer descobrir como desenvolver essa aura magnética e atrair mulheres como nunca antes, incluindo aquelas que você acha que estão fora do seu alcance, fique comigo até o final. Eu vou te mostrar como você pode se tornar um desses homens. Quando falamos sobre a atração, a maioria das pessoas pensa que se resume à aparência física, dinheiro ou status. Mas se fosse só isso, por que algumas pessoas, mesmo sem atender a esses padrões, conseguem se destacar? É como se houvesse algo invisível, algo que atrai e cria uma energia tão forte que chega a ser impossível ignorar. E o melhor de tudo, isso pode ser aprendido e aplicado por qualquer homem disposto a trabalhar em si mesmo. Aqui vou te explicar uma coisa fundamental. A atração real vai muito além do superficial. Mulheres casadas, por exemplo, podem estar felizes no casamento, mas isso não as torna imunes a essa energia magnética que alguns homens exalam. E o mais fascinante é que, muitas vezes, elas não sabem explicar exatamente por que se sentem atraídas. Elas simplesmente são. Isso não é magia, nem truques baratos. É sobre uma presença única, algo profundo e genuíno que mexe com as emoções e sentimentos mais internos. Quando você desenvolve essa presença, você ativa emoções que muitas vezes estavam adormecidas, até mesmo em casamentos longos. Quando falamos sobre a atração, a maioria das pessoas pensa que se resume à aparência física, dinheiro ou status. Mas se fosse só isso, por que algumas pessoas, mesmo sem atender a esses padrões, conseguem se destacar? É como se houvesse algo invisível, algo que atrai e cria uma energia tão forte que chega a ser impossível ignorar. E o melhor de tudo, isso pode ser aprendido e aplicado por qualquer homem disposto a trabalhar em si mesmo. Aqui vou te explicar uma coisa fundamental. A atração real vai muito além do superficial. Mulheres casadas, por exemplo, podem estar felizes no casamento, mas isso não as torna imunes a essa energia magnética que alguns homens exalam. E o mais fascinante é que, muitas vezes, elas não sabem explicar exatamente por que se sentem atraídas. Elas simplesmente são. Isso não é magia nem truques baratos. É sobre uma presença única, algo profundo e genuíno que mexe com as emoções e sentimentos mais internos. Quando você desenvolve essa presença, você ativa emoções que muitas vezes estavam adormecidas, até mesmo em casamentos longos. Primeiro, a confiança tranquila. Esse é o ponto de partida. Você já percebeu como alguns homens entram em uma sala e, sem fazer nada, imediatamente atraem a atenção? Eles não gritam, não se exaltam, não tentam fazer piadas forçadas. Eles simplesmente estão lá, com uma postura tranquila e uma confiança que parece emanar sem esforço. Essa confiança não precisa ser exibida, ela está em cada gesto, em cada palavra. Homens que não buscam validação externa têm algo único. Quando um homem tem confiança tranquila, ele não sente a necessidade de se provar o tempo todo. Ele tem uma segurança interna tão forte que nada pode abalar. E é isso que cria a atração. Confiança sem esforço é mais atraente do que qualquer truque ou pose. E o mais interessante é que isso não acontece da noite para o dia. Você precisa se acostumar a ser quem é, sem se preocupar com o que os outros pensam. Agora, o segundo pilar, ter um propósito claro. Mulheres não se atraem apenas por aparência. Elas se atraem por homens que sabem exatamente para onde estão indo.
Um homem que tem um propósito forte na vida, que está em movimento constante, em busca de algo maior, cria uma energia que todos ao redor sentem. Ele não precisa dizer que tem um propósito. Ele transmite isso na forma como age, como fala, como se comporta. Quando um homem tem um propósito claro, ele não é facilmente distraído. Ele tem uma missão na vida e isso o torna mais interessante e admirável. Mulheres se sentem atraídas por homens que estão em constante evolução, que têm algo pelo qual se esforçam. Se você olhar ao seu redor, vai perceber que os homens... E o terceiro pilar, talvez o mais importante, inteligência emocional combinada com força interior. A maioria dos homens tem dificuldades em equilibrar esses dois aspectos. Alguns são excessivamente emocionais e se deixam dominar por suas reações. Outros são tão frios que se tornam distantes e impenetráveis. A chave é encontrar um equilíbrio. Um homem com inteligência emocional sabe ouvir sem julgar. Ele sabe compreender as emoções dos outros, mas sem se perder nelas. Ele consegue manter sua força interior sem ser ríspido ou insensível. Ao fazer isso, ele transmite um respeito profundo pelas pessoas ao seu redor, especialmente pelas mulheres. E isso é profundamente atraente. Imagine o impacto de ser um homem que entende não apenas o que os outros estão dizendo, mas o que estão sentindo, sem se deixar influenciar negativamente. Isso cria uma conexão única, quase intuitiva. Você passa a ser alguém que as pessoas, especialmente as mulheres, sabem que podem confiar, porque você não se perde nas emoções, mas entende e respeita as delas. Agora que você conhece os 3 pilares, é hora de entender como eles realmente funcionam na prática. Como você pode cultivar essas qualidades para se tornar o tipo de homem que naturalmente atrai atenção. Aqui estão algumas dicas práticas para você começar a aplicar isso na sua vida. Trabalhe sua autoconfiança todos os dias. Isso começa com o simples ato de se olhar no espelho e reconhecer suas qualidades, suas conquistas. Pare de se comparar com os outros. A confiança verdadeira vem de dentro. Tenha um objetivo claro. Se você ainda não tem um propósito definido, comece agora a pensar sobre o que você quer alcançar na vida. Isso pode ser em qualquer área, sua carreira, seus relacionamentos, seu desenvolvimento pessoal. O importante é que você tenha algo que o mova, algo que dê significado ao seu dia a dia. Aprimore sua inteligência emocional. Quando você começar a prestar mais atenção nas emoções das pessoas ao seu redor, especialmente das mulheres, você vai perceber um grande diferencial. Não se trata de manipulação, mas de uma conexão genuína. Agora que você entende os 3 pilares essenciais que constroem uma presença magnética, pense nisso por um momento. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser visto pelas pessoas ao seu redor? Se você quiser ser o tipo de homem que desperta respeito, admiração e até mesmo atração sem esforço, comece a trabalhar nesses 3 pilares hoje. Se você não mudar sua mentalidade e começar a cultivar esses hábitos, nada vai mudar na sua vida. A verdade é que, quando você começa a viver com confiança tranquila, propósito claro e inteligência emocional, você começa a criar uma aura que não pode ser ignorada. E isso é o que faz com que mulheres, inclusive as casadas, sintam algo profundo. Não é sobre trair ou buscar algo fora do casamento, mas sobre reconhecer que um homem que sabe quem é e para onde está indo é sem dúvida algo raro e valioso. O 4º pilar que completa essa presença magnética é algo fundamental: autenticidade e integridade. E embora esse pilar seja um pouco mais sutil do que os anteriores, ele é de extrema importância, porque a autenticidade é o que realmente faz um homem se destacar de forma genuína. Ser autêntico significa ser fiel a si mesmo, sem máscaras, sem tentar agradar ou se moldar às expectativas dos outros. A importância de ser verdadeiro.
Consigo mesmo hoje em dia, muitos homens se perdem tentando agradar as pessoas ao seu redor. Eles dizem o que acham que os outros querem ouvir, agem de forma que acreditam ser a mais aceita pela sociedade e escondem suas verdadeiras intenções e sentimentos por medo de serem rejeitados. A verdade é que quando você faz isso, você acaba criando uma versão de si mesmo que não é verdadeira, e isso, por mais que tente se esconder, transparece. Uma mulher, por exemplo, pode até não perceber de forma consciente, mas ela sente quando um homem não está sendo genuíno. Ela percebe se ele está forçando algo ou se está apenas tentando agradá-la. Isso cria uma desconexão emocional e, no fim das contas, a mulher vai se afastar, pois todos nós, de alguma forma, procuramos a verdade nas pessoas com quem nos relacionamos. Por outro lado, quando um homem é autêntico, ele irradia uma energia que é impossível de imitar. Ele não precisa de truques ou joguinhos para atrair atenção. A confiança dele vem do fato de ele se sentir bem consigo mesmo e não depender da aprovação de ninguém. Se você quer continuar nessa jornada de autodescoberta e evolução, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações e prepare-se para o próximo vídeo, onde eu vou revelar ainda mais segredos sobre como desenvolver uma presença magnética que vai transformar a forma como as pessoas, e especialmente as mulheres, te percebem. E lembre-se, a chave para atrair o que você deseja está dentro de você. Não espere mais. Comece agora. Nos vemos no próximo vídeo.